Agora, tem uma auditoria que foi feita pelo governo federal e que identificou que o Brasil gasta 3 bilhões de reais por ano, 3 bilhões de reais por ano, com mesadas a filhas solteiras, solteiras entre aspas, de ex-servidores públicos, que recebem pensão de até 39 mil reais por mês. Além disso, a auditoria da Controladoria Geral da União mostrou que 4 mil mulheres burlam a legislação, mas seguem recebendo benefício. A CGU descobriu que 2.300 se casaram ou mantêm união estável e outras 1.700 ingressaram no serviço público, condições que tiram as beneficiárias desta hipótese de recebimento. Os pagamentos irregulares resultam num prejuízo de 145 milhões de reais por ano à União. Vão continuar gerando 145 milhões por ano. E aí, é um problema menor? É dinheiro de pinga isso aí? De jeito nenhum. É um absurdo. Até porque o pessoal do litoral norte está esperando o dinheiro até agora. Foi só 2 milhõezinhos. Acho que viralizou recentemente de uma atriz de televisão muito conhecida que ela recebia... Quem? Justamente essa pensão. Eu não vou ser processada. Não vou fazer a Jovem Pan ser processada, mas... Não, mas ela recebia ou não recebia? Eu não sei a veracidade disso, mas viralizou bastante uma história envolvendo aí atrizes, e principalmente uma atriz, filha de militares já falecido, de um militar falecido, que recebia valores a esse respeito, né? Então é um absurdo. Pessoas... Primeiro, esse tipo de benefício já, né? Receber mais... Mas sabe, eu vou explicar para quem não entende, né? Esta é uma lei de 58. Por que existia isso? Porque a mulher, meus queridos, nesta época, ela era quase que uma coisa. A mulher, ela era da posse do pai ou da posse do marido. Então, se ela não era casada, é por isso que fala até ela se casar. Como a mulher não podia trabalhar livremente, ela tinha esta pensão. Tá explicado. Mas, desde 62, a mulher passou a poder trabalhar sem autorização do marido ou do pai. Tá? E com a Constituição de 88... direitos iguais. Mas esta é a razão dessa lei, muita gente não sabe. Mas em 58 a mulher não podia trabalhar sem autorização do pai ou do marido. Então, se o pai morria e era servidor, ela recebia até se casar, porque aí o marido era o dono dela. É cruel, mas é a verdade. Desculpe, pode continuar. Não, e daí veja só o absurdo. Nós estamos em 2023 e tem gente recebendo esse tipo de dinheiro de uma lei de 58, ou seja, tem mulheres que com certeza se casaram, ainda que não no papel, foram mães, avós, talvez até bisavós, né, Pavinato, e recebem dinheiro público como se fossem filhas solteiras. Isso é um absurdo. Tem uma legislação que tem que ser mudada, isso vai levar a interesses de altos funcionários públicos, porque evidentemente, especialmente os militares, mas eu acho que tem que se colocar a mão nessa cumbuca sim. E aí? Alguém descobriu quem é a atriz? Não, eu achei que o Bissoli estava escrevendo isso, eu estava olhando aqui. Eu acho ela parecida com a Daisy. Mas vai lá. Parece mesmo. Nossa, todo mundo já sabe. Eu estava ouvindo o Renato falar que eu estava pensando, é óbvio que a gente não acha isso justo, né? Mas aí pensando do ponto de vista sociológico, e voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, né? O Brasil é um país tão desigual que as pessoas se sentem no direito de qualquer benefício ou qualquer possibilidade de burlar o ético e o justo, elas fazem isso para ter um tipo de vantagem, um tipo de benefício mesmo, né? Então, por exemplo, é óbvio que o certo seria a pessoa dizer, não, eu não preciso disso, eu tenho uma vida, eu trabalho. A reportagem mostrou que algumas pessoas, inclusive, trabalham na iniciativa privada com salários muito bons, né? Mas a gente volta para esse mito do brasileiro de que ele é amável, é afável e é legal com todo mundo, que é um mito que a literatura construiu, mas, na verdade, o brasileiro é esse sujeito, retorna aquilo que eu tenho falado sempre, que mistura o público com o privado, que vai atrás de qualquer benefício e que não se importa de burlar a lei, né? Então, eu acho que o problema ele é muito maior. E aí, então, Carol,
Nós temos 58 a lei. Até 88 a mulher não era igual ao homem, fazia sentido. Ela perdeu o sentido em 88, apesar de que não era fácil para a mulher se recolocar, né? Isso é um processo, não é porque a lei muda que a sociedade muda. Mas, aí o que aconteceu, começou a acontecer a partir de 88, que já não tinha mais razão de existir isso na lei. A mulher, ela só não se casava, ela se juntava. Como não existia o regime da união estável, tudo bem. O que acontece foi só em 2003 que passou a viger esse regime no Brasil, mas foi só muito em 2011 que o STF começou a reconhecer o mesmo efeito legal, parametrizou casamento e união estável. Então, de 88 até 2011, isso já virou malandragem. E humilhante, Pavinato. Eu, como mulher, eu me sinto completamente inferiorizada e humilhada por ouvir que tem outras mulheres que se submetem a isso, né? E que existe ainda uma lei. Cadê as feministas de verdade desse país? Que é aí que você tem que atuar. Uma lei dessa só piora a situação da mulher na sociedade. Tem que partir para cima. Por que uma mulher hoje, gente, em 2023, ela não tem capacidade de sobreviver depois que o seu pai falece? Ela não tem capacidade de se recolocar no mercado? Claro que tem as diferenças, é claro, eu sei que tem as problemáticas todas, mas é uma humilhação, é um absurdo essa lei ainda existir. Eu estou esperando humilhação para uma mulher. É ser mantida uma legislação como essa e, ao mesmo tempo, o Congresso ficar quieto com o piso da enfermagem, por exemplo. Exatamente. É isso que é humilhante. E tem um outro fator, né, Pavinato? A gente viu recentemente o Ministério do Desenvolvimento Social dizendo que não sei quantos milhões de benefícios do antigo Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família novamente, seriam cancelados por indícios claros de fraude, ou seja, pessoas que não atendiam requisitos para receber estavam recebendo. Nós estamos falando de um valor de R$600. Pessoas que podem passar fome sem esse auxílio. Pessoas que, se não foram mantidas porque tiveram um erro de preenchimento, às vezes por ignorância, foram tiradas. E esse monte de gente que traz prejuízo de milhões, talvez bilhões, aqui tomando benefício. E aí tem um dado importante para dizer. Não é filha de servidor qualquer, de funcionário, de professor, de funcionário qualquer aí de terceiro ou quarto escalão da administração pública. Sabe quem ocupa o top do ranking dessas pensões para filhas de ex-funcionários públicos? O Conjur fez um trabalho muito detalhado sobre isso recentemente, em 2021, e também numa matéria do Estadão, o André Schauders fez um detalhamento disso. São basicamente filhas de ex-militares falecidos, de ex-membros do Poder Judiciário e de ex-parlamentares. Esses três núcleos são os que concentram quase que a totalidade das filhas órfãos não casadas, entre aspas, porque, como o Pavinato muito bem colocou aqui, algumas, de forma fraudulenta, mantém-se união estável para não ter o reconhecimento do casamento e continuar recebendo, e fica trazendo esses danos para o cofre do Brasil. Somado a um outro fator. Vejam que na reforma da Previdência, a senhorinha que fica viúva do seu marido, quando ele falece, passa a receber lá dos 3, 4 mil reais de aposentadoria apenas metade. Sabe por quê? Porque agora entende-se que não tem que custear mais a vida dos dois, é só do que sobrou. E nesse caso, que a filha recebia a ajuda do pai e ficou sozinha, continua recebendo a pensão inteira? Em valores vultuosos? Então, cabe ao governo, sim, fazer um pente fino e verificar, enquanto não muda a lei e enquanto não se muda o entendimento de que não deve continuar recebendo, no mínimo, por precaução, o governo deveria aplicar o mesmo pente fino que aplicou lá nos projetos sociais e tirar dessas pessoas, pelo menos nos casos de fraude, o benefício. Olha, agora são 15 horas e 53 minutos e a gente tá aí. E Deus está vendo. Essas senhoras recebem a pensão e depois vão lá fazer caridade na igreja, né? Deus está vendo, minha filha. Tem mais Deus está vendo. Eu queria falar da Carol aqui. A Carol falou muito bem das mulheres, né, que se submetem a essa situação. E eu quero falar dos homens, mas né? Mas não é se submetem em situação. Puta situação maravilhosa. Se submete. Se aproveita submeter não é uma palavra usual. Tudo bem. Então se aproveita da situação. E o homem que o sujeito não casa com a mulher, tem filhos. Para viver da pensão. Para viver da pensão. Exatamente. Dela como solteira. E eu acho que isso é mais humilhante ainda, Pavinato. Parasitas. E esse é o parasita da sociedade. Mas sabe que não se casa para isso.